Saudações, eu sou o professor Samir, da cadeira de Semiologia, e hoje nós vamos falar sobre uma proposta de sistematização, uma proposta para organizar o exame do sistema cardiovascular. Eu gostaria de recomendar a vocês que explorem esse site, que é o site do Blaufus, blaufus.org. Vocês estão assistindo o vídeo, então é difícil anotar. Mas assim, apenas para lembrar, acho que é azul, né, em alemão, Blaufus. Abraham Blaufus. Nome e sobrenome de um professor que trabalhava muito com essa coisa da ausculta cardíaca. Isso era um site muito bom e que vai ser retirado do ar porque ele usa o Flash Player e o Flash Player está dando probleminhas de segurança e ele vai ser retirado do ar depois de dezembro desse ano. Então é o momento de vocês entrarem nesse site e explorarem esse material que é muito bom. A seguir vai ter um vídeo onde eu explico um pouquinho melhor o site, mas de qualquer forma eu recomendo que vocês usem fones de ouvido, fones de boa qualidade, porque os sons são muito bem gravados. Vale a pena explorar esse site. O vídeo que eu vou apresentar não tem os sons, não reproduziu os sons do site. Vocês terão que entrar depois e explorar os sons normais, que é esses que nós estamos trabalhando por enquanto. Então, pessoal, agora nós vamos para o vídeo. Pessoal, saudações. Eu sou o professor Samir Schneid, professor da Semiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós vamos falar sobre o exame físico cardiovascular. O exame físico cardiovascular, de uma forma didática, pode ser resumido em uma mão. Vocês têm a inspeção, vocês têm o pulso venoso, vocês têm os pulsos arteriais, vocês têm o exame do pré-córdio e vocês têm a ausculta cardíaca. Vocês vão utilizar o estetoscópio numa última etapa. Mas esse vídeo tem por objetivo apresentar para vocês que estão começando terceiro semestre, que estão começando a prática clínica. Lembrar a vocês que, apesar do futuro lhes reservar muitos recursos, como ultrassom, como a interpretação computadorizada, com recursos de inteligência artificial, não é porque a gente tem uma calculadora que a gente não deveria aprender a fazer conta. Então, vamos aprender a utilizar o estetoscópio porque ele vai ser útil. E vejam, não é que a gente seja contra a tecnologia, pelo contrário, nós somos muito a favor dos avanços, das contribuições que os avanços da tecnologia podem nos trazer. Houve há muitos anos uma carta para a Circulation, que é uma das maiores revistas médicas, especialmente da área da cardiologia, onde o colega médico daquela época fazia uma crítica forte à invenção do Dr. Lemec, tá? Então, o estetoscópio, né? O aparelho para examinar o tórax, estetos e tórax, escopia, examinar. Hoje é utilizado no abdômen, enfim, várias outras localizações, para ver a pressão arterial, mas ele foi inventado pelo Laennec em função da tuberculose. E o cardiologista norte-americano escreve para a Circulation, tem a Leather, né? Esta invenção dos franceses é completamente absurda,
era a tecnologia chegando naquela época. O coração deve ser examinado com um lenço de seda vermelho e o ouvido encostado ao tórax do paciente. Essa era a opinião, né, do colega naquela época. Então, gente, não somos contra a tecnologia, mas não vamos deixar de aprender a fazer conta porque nós temos a calculadora. Tá? O estetoscópio, ele tem as olivas, vocês estão vendo aqui, elas devem ser viradinhas para frente, ó, né? Elas devem entrar assim, tá? Assim, viradas para frente. E ele tem, a maioria dos estetoscópios, dispõe da campânula, bell, né? Campânula, e do diafragma. Tá? O diafragma, como o próprio nome está dizendo, é algo que separa, uma membrana que separa, tipo o diafragma, tórax, abdômen. Aqui nós temos também o diafragma. O diafragma seleciona os sons um pouco mais agudos, mas a campânula, ela é especial para sons mais graves. A campânula nos dá uma ideia mais verdadeira da qualidade do som. Tá? O diafragma, ele seleciona um pouco mais os sons agudos. O diafragma é muito utilizado para ouvir os sons pulmonares e a campânula é muito utilizada para escutar os sons cardíacos, pelo menos inicialmente. A campânula nos dá uma acurácia melhor em relação à qualidade do som e também ela é utilizada para ouvir os ruídos de Korotkov, da pressão arterial, que são sons, são como se fossem sopros, um pouco mais graves. Então, feita esta introdução em relação ao nosso estetoscópio, vamos agora até uma página na internet que eu aconselho que vocês aproveitem, porque ela vai ser o programa que é utilizado para que a página rode, vai ser retirado da internet nos próximos, depois de dezembro. Então, eu aconselho que vocês aproveitem. Parece que o Flash Player estaria dando problema com malwares, né, com programas mal intencionados. Tá? Eu tenho utilizado, normalmente eu consigo abrir bem com o Edge, e eu tenho utilizado, e é muito interessante, o nome chama-se Blaufus. Blaufus é o sobrenome de um professor, eu acho que da Universidade de São Francisco, e ele trabalhava com ausculta cardíaca, e eles fizeram então um site que apresenta de uma forma muito didática. Vou compartilhar a tela agora para vocês, os sons, eu vou compartilhar apenas os sons normais, tá? Os sons da ausculta cardíaca. Então, pessoal, eu vou agora abrir aqui, vou compartilhar a tela, e eu acho que vocês conseguem acompanhar aí, tá? Vamos ver. Tá? Então, vocês têm aqui na tela o site blaufus.org, Blaufus, né? Blaufus é o sobrenome do professor. E eu vou abrir aqui, ó, conteúdos. Tá? Esses três primeiros são conteúdos, são aspectos, são títulos de aspectos normais, tipo anatomia frontal normal. As fases do ciclo cardíaco, para vocês compreenderem o que é a primeira bulha, que no inglês eles chamam de Sound 1, e a Sound 2, a segunda bulha. Tá? E depois nós ainda veremos um som normal, que é importante, que são os sons, o desdobramento fisiológico da segunda bulha. Aliás, para início de conversa, importante para vocês que têm tanta coisa para aprender, para estudar, no sentido da formação, não de um cardiologista, mas no sentido da formação de um futuro clínico, vocês procurarem
se concentrar no que é normal. O normal. Vocês aprendendo bem, conhecendo bem, estudando bem o ser humano normal, que já não é fácil, vocês terão muito mais, muito mais facilidade para exercer a prática clínica, para detectar o anormal e para tranquilizar as pessoas que estão fisicamente saudáveis, mas mentalmente preocupadas com alguma doença, né? Então, essa é uma dica que eu dou a vocês e eu acho que ela é uma dica interessante nessa fase do aprendizado. Vamos abrir, então, o anatomia frontal. Vamos recordar um pouquinho, né? Recordar é viver, né? Olha só. Aqui vocês, então, podem acompanhar as veias pulmonares, estão vendo ali em vermelho, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, com a válvula mitral, a aorta, o ventrículo, perdão, o átrio direito, o átrio direito, o ventrículo direito e as artérias pulmonares. Agora passa as costelas e nós podemos selecionar o coração esquerdo, cuidem, o lado esquerdo do coração e o lado direito do coração, que é um pouco mais anterior, né? Tá? Fica um pouco mais à frente. Nós podemos ver o coração inteiro, tá? O lado esquerdo um pouquinho mais posterior, o lado direito um pouco mais na frente, a relação dele com os pulmões. E nós podemos enxergar, então, o total e deixar. Podemos ver uma radiografia, como se projetaria caso a gente radiografasse o tórax, e deixar correndo. Automaticamente ele vai passando as imagens e a gente vai aqui, tranquilo, aproveitando, curtindo o aprendizado de um material, além de extremamente correto do ponto de vista técnico, muito agradável do ponto de vista estético. Um material muito bem feito, tá? Muito bem feito. E agora nós vamos avançar um pouquinho. Tá? Nós vamos avançar. Vejam, aqui nós temos os sons cardíacos. A primeira e a segunda bulha, que eu recomendo a vocês explorarem no site, porque eu acho que o som aqui na gravação do Zoom não deve ficar tão perfeito quanto ele é no site. No site ele é perfeito. Se vocês colocarem fones de ouvido e se os fones de vocês forem bons, vocês escutam como se vocês estivessem escutando um bom estetoscópio. Tá? Este é o diagrama de Wiggers, tá? O diagrama de Wiggers. Fundamental, aquele que está no Guyton, tá? Onde nós temos o eletrocardiograma, a curva de pressão aórtica, a curva de pressão do ventrículo esquerdo e as curvas de pressão atriais. E com as ondas aqui dos átrios, né? Atrial contraction, V, aqui ó, V, venous return, tá? A ACV, mas a gente enxerga basicamente esta depressão depois da A e a depressão depois da V. Tá? São as depressões que a gente visualiza melhor nas veias jugulares. Depois nós temos os sons, a primeira bulha, ó, e a segunda. Ó. Então, primeira bulha e a segunda bulha. Tá? No segundo espaço intercostal esquerdo, né? Tá? Second left intercostal space. Tá? Então, é tudo em inglês, mas dá para compreender. Ó. Artéria pulmonar, ventrículo direito, o jogo das pressões que se dá tá? À medida que o ciclo cardíaco vai avançando. Depois tem também está descrito, vocês acompanham aqui, ó. Se a gente
para sístole inicial, sístole, diástole inicial, o meio da diástole, a fase de enchimento rápido, a diástase, né? E a sístole atrial, atrial contraction, né? E depois a primeira bulha com a sístole. Tem tudo. Também, aqui é para a gente ficar curtindo, né, esse material tão bonito que foi feito. Vocês estão visualizando ali no diagrama do coração a sístole, o efeito que ela exerce sobre as válvulas da mitral, a anterior e a posterior, e a cordoalha tendinosa esticada. Tudo isso vai ser fundamental para mais tarde compreendermos os sopros. Então, vamos agora para o desdobramento fisiológico da segunda bulha. Observem com calma o fechamento da órtica, da válvula órtica e da válvula pulmonar. Elas estão fechando junto. Quando o paciente inspirar, vai acontecer um retardo no lado direito em função do enchimento ventricular do lado direito pela negativação da pressão torácica e o aumento do retorno venoso. Isso retarda o fechamento da pulmonar e o som desdobra, e vocês vão perceber isso. Se não perceberem aqui no vídeo, entrem no site, coloquem um bom fone de ouvido, preste atenção, que vocês vão estar aprendendo algo bem interessante. E vocês estão vendo também, interessante até para a gente aprender a reconhecer o normal. Tá? À esquerda tem o gráfico de Wiggers, e quando eu apertar o botão que dá o comando para o paciente inspirar, vocês vão ver o jogo de pressão também que acontece ali. A pressão no ventrículo direito aumentando. Ó. Novamente. Sensacional. Muito bem, pessoal. A parte normal do Blaufus é esta. Depois vocês têm toda uma parte das patologias. As principais patologias do lado esquerdo estão disponíveis gratuitamente na internet neste site. Tá? Então, agora eu vou fechar aqui, parar de compartilhar. Parou de compartilhar, fechei aqui. Agora, nós vamos para uma videoaula que fala sobre a sistematização do exame físico cardiovascular, onde aí sim nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo a ausculta. E depois eu faço um resumo do nosso módulo de ausculta cardiopulmonar, que é um módulo onde nós vamos trabalhar são 83 sons diferentes. Nós temos um manequim importado, que além de dar os sons, ele apresenta também frêmito, e a gente pode trabalhar todas as situações que um competente clínico precisa dominar. Até vou usar o futuro do pretérito, precisaria dominar para ser digno, né, do título de médico, né, para ter feito valer a pena, talvez o que é R$ 800, o valor desse estetoscópio, você paga 400, 500, R$ 800 por um estetoscópio, mas ele usa no pescoço, porque se ele colocar as olivas nos ouvidos, ele não sabe interpretar o que ele está ouvindo. Então, o jeito é a gente estudar para aprender a fazer isso, porque é isto que faz com que a gente mereça receber o que a gente deve receber. Então, em 1816, René Laennec
inventou o estetoscópio. Inventou um dispositivo que servia para examinar o tórax, muito em função da tuberculose. Mais tarde, o Woody Allen resolveu utilizar o estetoscópio para a ausculta cardíaca. E se tornou importante aí nessa questão da ausculta cardíaca, o nosso aparelho, o nosso estetoscópio lá do Lenec. Nós, aqui no Laboratório de Ensino por Simulação, criamos um módulo de exame físico do tórax, onde estudamos e ensinamos as técnicas para detectar o normal e as principais patologias cardíacas e pulmonares, com o nosso manequim de ausculta, que à medida que a pandemia evoluir ou involuir, vai estar disponível para a gente fazer lá a nossa prática. Os conhecimentos de anatomia e de fisiologia são fundamentais para a compreensão adequada da ausculta e do exame físico, na verdade, cardiopulmonar. No sentido de aproximar a anatomia e a fisiologia do resultado final do exame físico cardiopulmonar acurado, ou seja, preciso, né? Ou seja, fazer com que aquele conhecimento de anatomia, de fisiologia, de semiologia se transforme em resultado, beneficie de fato os pacientes, eu criei alguns princípios que nesse momento vou compartilhar com vocês. O primeiro deles, posicionar adequadamente o paciente é fundamental, porque os sons cardíacos mudam conforme a posição. O posicionamento do ictus muda conforme a posição. As ondas ACV do pulso jugular e a própria pressão venosa jugular, ela varia conforme a posição. Então, posicionarmos adequadamente o paciente durante o exame cardiovascular é fundamental. Saber examinar o ictus. O ictus nos fornece muitas informações, informações preciosas e muitas vezes subestimadas. A ideia de ir direto para a ausculta não é muito adequada. Existe toda uma sequência de exame, que é isso que nós estamos trabalhando, essa sistematização do exame, que aumenta a precisão do nosso diagnóstico. Sempre procurar correlacionar o som que está sendo auscultado com o local onde a gente está auscultando. Porque a primeira bulha se ouve melhor na ponta, a segunda bulha se ouve melhor na base, e assim por diante. Os sons cardíacos, eles têm um comportamento diferente conforme a fase da respiração. Tá? Nós vamos explorar isso em detalhes, mas a gente tem que saber que isso acontece. Da anatomia, nós sabemos que o ramo esquerdo é mais grosso que o ramo direito. Até por uma questão de física, a eletricidade conduz melhor no lado esquerdo. E, portanto, a maioria dos fenômenos, sejam eles elétricos no eletrocardiograma, sejam eles mecânicos, do ponto de vista de contração, de sístole, e sejam eles auscultatórios, se dão alguns milissegundos antes no lado esquerdo do que no lado direito. O miocárdio é mais espesso à esquerda. Então, as pressões
são mais intensas, mais marcadas, mais fortes, mais altas à esquerda do que à direita. O diâmetro do tórax, o diâmetro anteroposterior, aumenta com a idade. E isto faz com que os fenômenos sonoros e o ictus, né, se afastem da parede torácica. E alguns sons que são normalmente audíveis nos jovens, podem não ser no idoso. Os ventrículos, eles vão enrijecendo com o passar dos anos e alguns fenômenos auscultatórios podem se tornar, ao contrário de outros que comentamos antes, né? Alguns fenômenos podem se tornar mais marcados, presentes nos idosos. Por exemplo, não é comum, mas em função do enrijecimento dos ventrículos, algumas pessoas, alguns pacientes idosos podem apresentar uma quarta bulha, que seria um som desencadeado pela sístole atrial contra um ventrículo enrijecido fisiologicamente. Já a diástole, por ser um processo ativo, por consumir ATP, isso é muito bonito, eu acho interessante isso. O ventrículo usa a ATP para relaxar, para acomodar o sangue, para acomodar o volume diastólico final. Mas, em consequência, aquela área do miocárdio está sofrendo por isquemia, como ele não relaxa, tendo em vista que não tem como formar ATP, porque não está chegando oxigênio, não está chegando nutrientes, pode aparecer a quarta bulha patológica. Outro aspecto interessante é, para o clínico, prestar muita atenção na evolução dos sons. Por exemplo, um sopro cardíaco que hoje tem uma intensidade X e amanhã tem uma intensidade Y, que pode ser mais forte ou menos forte, de um dia para o outro, ou depois de 4 dias, digamos assim, num retorno de reavaliação, pode estar indicando alguma doença que esteja evoluindo de uma forma rápida. Por exemplo, uma endocardite. Nós tínhamos falado antes, eu vou aproveitar para comentar aqui, ó, o diâmetro anteroposterior aumenta com a idade. Então, às vezes, a gente pode ouvir uma terceira bulha no jovem, que se dá em função da coluna de sangue, da fase de enchimento rápido do ventrículo esquerdo, ou do direito, né, se for uma terceira bulha de VD, né, de ventrículo direito. Então, a gente pode ouvir fisiologicamente no jovem e dificilmente esse mesmo som, essa terceira bulha, seria fisiológica num homem de 50, 60 anos. Tá? Justamente porque é um som delicado, difícil de ser auscultado e que se percebe no jovem porque o diâmetro anteroposterior é menor. A proposta de sistematização. Olha, entramos na sistematização propriamente dita. Já havíamos comentado no vídeo, e eu peço desculpas, tem algumas questões que ficaram repetidas, mas o professor tá se esforçando para aprender a lidar com toda essa tecnologia. Então, assim, ó, a mão. Essa é uma proposta didática interessante para vocês. O exame físico cardiovascular pode ser visto e lembrado como uma mão. O polegar lembra a ectoscopia, a inspeção, olhar, prestar atenção, observar. O dedo indicador
está ali para nos fazer lembrar de inspecionar os pulsos venosos, o pulso venoso jugular. O dedo médio lembra o pulso arterial, os pulsos arteriais, fundamentais, importantes de serem examinados. O dedo anelar ou anular, ele lembra o exame do precórdio, fundamental. E por último, claro que não menos importante, mas ali está o dedo mínimo para lembrar da ausculta cardíaca, propriamente dita. Agora nós vamos dissecar cada um desses itens. Colocamos o nosso paciente em decúbito dorsal, né, a posição supina, com uma elevação de aproximadamente 30 graus. E iniciamos aqui a ectoscopia, aproveitando esta tela do pintor espanhol Goya, que é muito enriquecedora em termos de semiologia. Observe, este é um autorretrato, o Goya e os seus fantasmas, tem um filme, inclusive, né? E aqui o médico que está cuidando do Goya. A impressão que dá, se observarmos o rosto atentamente, é que ele já teve um AVC, um acidente vascular cerebral. A mão, tem uma mão que contrai bem, tem a outra que parece não contrair tão bem. E esta mão, assim contraturada, dá a ideia de uma sensação, um desconforto no peito, constrictivo. Né? Parece que o médico está aqui oferecendo talvez uma tintura de ópio, suponho, na época, fosse o que eles tivessem, tentando aliviar uma crise anginosa do autor, do pintor, que já tinha sofrido um AVC, portanto, tudo doença cardiovascular, tudo relacionado, tudo doença aterosclerótica, ateros, mingau em grego, né? Escleros, endurecimento. Endurecimento, talvez da cerebral média, endurecimento das coronárias, né? Levando aqui a uma crise anginosa retratada. Então, o sofrimento do autor, a expressão de sofrimento, a ideia de um sofrimento impreciso, difuso, visceral. Talvez isso esteja retratado, talvez seja a imaginação do professor. Então, aí está a tela do Goya para nos lembrar da importância da ectoscopia. O pulso venoso. O pulso venoso é muito importante de ser examinado e é um dos poucos achados do exame físico que nós temos a sua validação científica. Nós observamos dois aspectos do pulso venoso. Um são as ondas ACV, que nos dizem do funcionamento dos átrios, do ritmo, enfim, átrio direito, é claro, né? E o outro aspecto a ser observado é a altura da coluna, do menisco de oscilação superior, da coluna de sangue dentro da veia jugular interna. Olha a importância da anatomia, tá? Da veia jugular interna. Na verdade, a gente não vai enxergar isto diretamente. Nós vamos observar a transmissão para os tecidos superficiais, para a pele, e na pele nós poderemos observar essa oscilação e daqui nós poderemos estimar a pressão venosa jugular. Às vezes a gente não consegue observar na jugular interna direita, a gente tenta observar na jugular interna esquerda, ou então a gente usa a veia jugular externa para observar essas oscilações. O olho humano costuma perceber primeiro não a onda A, mas sim a depressão X, e não a onda V,
mas sim a depressão Y. A é de atrial contraction e o V é de venous return. Então, da contração do átrio tem a onda A e do enchimento, do retorno venoso, nós temos a onda V. A onda C, do ACV, não é visualizada normalmente. Então agora vem um vídeo que vai mostrar para vocês justamente esse pulso venoso num colega, num estudante. Perdão, ainda não é o vídeo. Aqui é o gráfico de Wiggers, mostrando então as ondas de pressão, ventrículo esquerdo, átrio direito, as variações de volume, o eletrocardiograma e as ondas do pulso venoso, atrial contraction, a C que a gente não vê muito bem, a depressão X que a gente costuma perceber bem, e venous return, o retorno venoso, e depois a depressão Y, que é o que a gente percebe melhor no início. Então agora sim, agora vamos para o vídeo e vamos tentar observar, né? A, V. Aqui estão as oscilações da jugular interna. Aqui dá para ver melhor na jugular externa, porque nós pegamos de lado, assim, né, oblíquo. E aqui em cima tem o pulso arterial. Dá para perceber as pulsações da carótida, que fica um pouquinho mais medial em relação à jugular interna. Tem que trabalhar a capacidade de observação, mas são informações bem úteis. O ponto aqui, onde a gente observa o ponto mais alto da oscilação desse menisco, da jugular interna, a gente tira na horizontal até o ângulo external, ou ângulo de Louis, e mede quantos centímetros tem até o externo, e não deve ultrapassar, soma 5 sempre, porque é a distância até o átrio, né? Então não deve ultrapassar, se o doente está posicionado em 30 graus, a cabeceira elevada a 30 graus, não deve ultrapassar 3 centímetros, porque seria então 5 centímetros de água mais 3 centímetros de água seria uma pressão venosa jugular de 8 centímetros, que é o limite da normalidade. E aqui a gente joga assim, se tu esperas uma pressão venosa jugular muito alta, tu podes ir elevando a cabeceira até que apareça aqui o menisco de oscilação e aí tu possa tirar a pressão venosa central a pressão venosa jugular, que é um dado que aponta para a pressão venosa central, né? A pressão venosa jugular está apontando para a pressão venosa central, digamos de 5, de 10 centímetros de água, né? Ou o contrário, se tu estás com uma possibilidade de uma pressão venosa jugular muito baixa, tu já vai baixando a cabeceira do leito até que apareça, aqui embaixo, vamos dizer, né, a oscilação. Então, pessoal, estamos avançando. Os pulsos arteriais. Esta imagem foi retirada do livro da Bárbara Bates, doutora Bárbara Bates, e nós devemos então palpar rotineiramente os pulsos radiais. Aqui está a técnica, a gente flexiona um pouquinho o punho, a gente deve palpar de um lado, deve palpar do outro, deve comparar, deve palpar os pulsos femorais, os pulsos pediosos, os pulsos poplíteos a gente pode palpar, mas eles às vezes são um pouquinho mais difíceis de serem palpados. Já os poplíteos, né, os tibiais posteriores, não. São fáceis de serem palpados e sempre comparar um lado com o outro. Porque, ah, por exemplo, numa coarctação de aorta, tá, a gente pode ter um delay entre o pulso radial e o pulso femoral. Depois, se o doente tem uma suspeita de doença arterial coronariana,
o desconforto sugere ser um desconforto anginoso, o fato da gente palpar uma assimetria nos pulsos pediosos, nos pés, né, no dorso dos pés, aumenta muito, obviamente, a probabilidade desse diagnóstico, porque a doença aterosclerótica ela é a mesma na pediosa, nas penianas com impotência sexual, nas carótidas, na cerebral média e nas coronárias. Esta simetria também, a palpação a comparação do pulso radial de um lado e de outro, pode ser muito importante no diagnóstico de um paciente que chega na emergência com dor torácica. O que houve, seu João? Doutor, é dor de verdade. Um paciente que chega muitas vezes urrando de dor, um paciente que chega às vezes carregado na cadeira de rodas pelo familiar, né? Ele pode estar apresentando uma dissecção de aorta. E dependendo da maneira como a aorta foi dissecando, pode comprometer o pulso radial ou o braquial no membro superior direito e não comprometer no esquerdo. A pressão arterial também é importante ser comparada aí de um lado e de outro. Então, palpar os pulsos e comparar esses pulsos, um lado e o outro, ou radial com femoral, numa coarctação de aorta, é fundamental. Eu estou falando esses diagnósticos, mas a gente vai trabalhar isto mais a fundo na aula do exame vascular periférico. Tá? Então, não se angustiem, apenas entendam que, do ponto de vista de sistematização do exame físico cardiovascular, é importante palpar os pulsos arteriais. E agora sim, o exame do pré-córdio. Vamos examinar o pré-córdio. O que examinaremos? Inspeção, como sempre. Na semiologia, tudo começa pela inspeção. Sempre a gente olha primeiro. A palpação nos focos auscultatórios. Tá? A gente então vai com a mão nos focos onde a gente vai auscultar, mas tá, os mesmos focos. Foco aórtico, pulmonar, o foco aórtico acessório, porque a válvula aórtica está aqui assim, então a gente escuta para cá, escuta para cá, o foco tricúspide e o foco mitral. Então a gente inicialmente palpa essas regiões, tá? Para quê? Para ver se tem impulsões indicando anomalias ali dos vasos, né, que estão mais acessíveis nesses pontos. Depois, a gente pesquisa por frêmitos. Depois, simultaneamente, né, palpa e coloca essa parte aqui assim para pesquisar por frêmitos. Os frêmitos são pequenas oscilações, vibrações decorrentes. Por que essa parte ou esta parte? Né? Por que o calcanhar da mão, vamos dizer, né? Ou a região hipotenar? Porque aqui nós temos contato com estruturas ósseas que percebem melhor estas vibrações. Os frêmitos são mais bem percebidos nessas estruturas anatômicas da mão do examinador. E os frêmitos, então, estão relacionados com sopros e com a intensidade dos sopros. Os sopros a gente gradua de 1 a 6 cruzes. A presença do frêmito, quando tu escuta, mais tarde a gente vai ouvir o sopro, né? Mas a presença do frêmito, onde há sopro, já indica uma intensidade do sopro de 3 cruzes para cima. Portanto, 4, 5 ou 6 cruzes. No exame do pré-córdio, é muito importante examinarmos o ictus. E o ictus será examinado em relação a 4 parâmetros. Então, o ictus está em destaque, é importante a gente examinar o ictus. Só fechando o pré-córdio. Inspeciona, palpa os focos
auscultatórios, vai lá, palpa todas as vezes, e pesquisa frêmitos, né? Pesquisa frêmitos nos focos auscultatórios. Pode até fazer, faz a palpação e já faz a pesquisa do frêmito. O ictus, nós vamos buscar a sua localização, o seu tamanho, a sua amplitude e, principalmente, a sua, nós vamos estar palpando o ictus e auscultando ao mesmo tempo para estimar a duração, para ver se a duração do ictus está aumentada. Se o ictus é um ictus que a gente chama de ictus sustentado, aquela impulsão da parede anterior do miocárdio, que a gente sente, que a gente palpa, aqui assim, inicialmente com a mão espalhada, difusa, localizou, sentiu, quando a gente localiza, às vezes a gente não localiza. Depois tu vai com os dedos para fazer uma palpação mais localizada. Tá? E aí coloca o estetoscópio e observa, procura prestar atenção se aquele movimento que o ictus faz está se sustentando até o segundo som cardíaco, a B2, a segunda bulha. Ele não deve, tá? O ictus, ele deve se manter até os primeiros 2/3 da sístole, tá? Depois da primeira bulha, os primeiros 2/3. Ele não deve chegar até a segunda bulha. Tá? Se ele está avançando no território da segunda bulha, ele está sustentado. E o fato dele estar sustentado tem implicações importantes. Miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença grave, uma doença importante, precisa ser diagnosticada, causa do falecimento do jogador aquele do São Caetano, o Serginho, né, que faleceu jogando bola. Imagine um atleta, né, miocardiopatia hipertrófica, tá, ou cardiomiopatia hipertrófica, corretamente falando em português, né, cardiomiopatia hipertrófica. Né. O outro achado claro, o ictus sustentado também, quando a pessoa tem uma repercussão, um espessamento, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo em função da própria hipertensão arterial, que é uma doença muito comum, também nós podemos encontrar um ictus sustentado. Mas o outro ponto importante em relação ao ictus é a localização. O ictus pode, quando o coração cresce de volume, não de espessamento muscular, entende? O que nós estamos falando sobre a duração do ictus estava relacionado com a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Agora, nós estamos falando do aumento, da dilatação do coração. O sujeito teve 1, 2, 3 infartos, o próprio ventrículo foi remodelando e nós agora temos um coração, entre aspas, um coração grande. Tá? E isso acontece em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Então, a localização do ictus, que normalmente ele está localizado medialmente à linha hemiclavicular, né, e no quinto espaço intercostal esquerdo, pode acontecer que ele se desloque por esse aumento de volume. Então, quando o ictus está deslocado para baixo do quinto espaço intercostal esquerdo ou para a esquerda da linha médio-clavicular, nós temos um dado importante aí no sentido de insuficiência cardíaca congestiva. E não esquecendo nunca da duração. Chegando agora, no final dessa apresentação, nós vamos falar sobre a ausculta cardíaca. A ausculta cardíaca, do ponto de vista de sistematização, nós podemos usar este subterfúgio, né, para lembrar da ordem que a gente vai usar, vai levar o estetoscópio. Então, vocês estão visualizando aqui a letra L, cursiva, né, L de listen. Né? Então,
Vamos ouvir o coração começando com o diafragma do estetoscópio colocado, aplicado firmemente no foco aórtico. Tá? Nesse foco nós vamos prestar atenção na segunda bulha, nós vamos prestar atenção no TAC, né? Nós vamos prestar atenção no ritmo, é um bom local para verificar o ritmo, se é regular, se é irregular, se é regularmente irregular, se é irregularmente irregular. Enfim, nós vamos prestar atenção no ritmo. Se ele está normal, está alterado. Tá? Depois a gente vai prestar na intensidade da segunda bulha, porque na hipertensão ela pode estar aumentada, e nos sons de ejeção. Tá? Então, um delicado sonzinho agudo que vem depois da primeira bulha está sempre relacionado com patologias. Tá? E os sopros, obviamente, né? Nós vamos também estar atentos para os sopros. O foco pulmonar, que fica no segundo espaço intercostal à esquerda do externo, da mesma forma que o aórtico fica no segundo espaço intercostal à direita do externo, e a gente facilmente localiza esses espaços pelo ângulo external, que também é conhecido como ângulo de Louis, né, que a gente vai palpando aqui assim, é uma pequena protuberânciazinha que une o manúbrio, é quando o manúbrio se articula com o corpo do externo. Ali tem um pequeno ângulo, tem um ângulozinho, né, e é que a gente consegue palpar. Ali aponta para o segundo espaço intercostal. Facilmente a gente vai para um lado e para o outro. O foco pulmonar, a gente vai usar a campânula, perdão, nós vamos usar o diafragma aplicado bem firme, bem próximo do externo e prestando atenção na segunda bulha, no TAC, mas especialmente prestando atenção no TAC no final da inspiração, porque nesse momento o TAC vira um traque, tá? Fica assim, ó, tum tac, tum tac, tum tra, tum tra. Esse tra é o desdobramento que se está acontecendo no final da inspiração, fisiológico da segunda bulha, e ele é uma pista para a normalidade do coração. Claro que não garante, né? Mas ele é uma pista, é mais um recurso para vocês argumentarem pela normalidade deste coração. Às vezes a gente não ouve bem esse desdobramento aqui, a gente ouve melhor aqui no foco aórtico acessório, mas normalmente é nesta posição, com o paciente respirando normalmente, no final da inspiração, que nos jovens especialmente, a gente consegue ouvir o desdobramento fisiológico da segunda bulha. Especialmente vocês, né, que têm um ouvido bom, irão perceber. Ainda com o diafragma, ali está uma flechinha verde, indicando que é um achado fisiológico. Ainda com o diafragma, nós vamos para o foco aórtico acessório e vamos aqui prestar atenção em sopros de regurgitação aórtica, né? Sopros de regurgitação aórtica, e vamos adiante, vamos descendo, só que agora nós vamos comutar o nosso estetoscópio para a campânula, né? Para o bell, né? Do inglês, porque aqui nós vamos atrás de sons mais graves. Nós estamos no foco tricúspide e a gente vai caminhar em direção ao foco mitral. Tá? Quando o foco mitral, que é o número 6, são 6 pontos então que a gente acabou fazendo a ausculta, o foco mitral a gente vai auscultar, prestando atenção à diástole, o período da diástole, para ver sopros diastólicos, se tem ou não, e também a gente vai prestar muito atenção, usando a campânula, que seleciona sons graves, na presença de terceira bulha e de quarta bulha. Terceira bulha já pode aparecer aqui, mas a quarta bulha, ela é exclusiva, está embaixo aqui
ficou, a câmerazinha ficou, né? A quarta bulha, ela é exclusiva do foco mitral. A quarta bulha, ela é tão delicada que o som, né, que nós deveríamos colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, que também é chamado decúbito de Pachon, Victor Michel Pachon, francês que trabalhava aí com fonocardiografia na época, né? Então, o decúbito de Pachon é este decúbito elevado 30 graus e virado para a esquerda, semi virado para a esquerda, e o estetoscópio colocado, aplicado de leve no foco mitral. Porque se nós apertarmos, a pele se transforma num diafragma que seleciona sons agudos. E, na verdade, se nós estamos escutando um som que a gente acha que possa ser uma quarta bulha, a gente usa esse recurso como um teste semiológico. A gente aperta o estetoscópio e o som continua. Não é a quarta bulha. Não é a quarta bulha. Tá? Pode ser, não sei, pode ser um desdobramento, pode ser um desdobramento da primeira bulha, que a gente poderia estar confundindo com a quarta bulha. Enfim, se ele desaparece, sugere que de fato seja uma quarta bulha. Para confirmar, a gente pode vir escutando, escutando, escutando devagarinho, nesse sentido. Se ele ficar mais intenso aqui para a região do foco tricúspide, isto significa que de fato é um desdobramento da primeira bulha, que é algo que a gente pode ouvir nos jovens. Eu, quando era mais jovem, eu me assustei quando estava auscultando em casa, quando chegou o meu primeiro Littmann, meu primeiro cardiólogo, um amigo meu foi e me trouxe de Miami, lá dos Estados Unidos, e eu estava me auscultando, nossa, eu tenho quarta bulha. Naquela época eu não tinha todas essas noções de semiologia, né, que eu tenho hoje, que isso é um conhecimento meio sofisticado, viu, que vocês estão aprendendo aí, né? Então, depois de muito tempo preocupado, eu fui me aproximando aqui do foco tricúspide. Como eu estou falando do desdobramento da primeira bulha, eu estou falando dos dois sons que compõem a primeira bulha, ou seja, o fechamento da mitral e o fechamento da tricúspide. Como o lado direito tem pressões mais fracas, como nós já comentamos, o som do fechamento da tricúspide fisiológica normal, ele tende a ser fraquinho. O que faz com que tu só escute o tal desdobramento quando está bem perto do osso externo. Tá? Ali está a quarta bulha. O foco, aqui está aparecendo, ó, a campânulazinha, né? Então, quando é a campânula, é menorzinho, ó, compara aqui, ó, esse aqui é maior, o diafragma, lógico, é maior. A campânula, ela é menorzinha. E quando está em azul, significa que é uma posição específica, no caso, a posição de Pachon. Aqui são questões patológicas, entende? Então, quando vocês registram no prontuário, mais tarde, quando vocês vão registrar no prontuário, RR, ritmo regular, BNF, bulhas normofonéticas, 2T, dois tempos, sem sopros, SS, em tese, significaria que vocês usaram esses recursos de colocar o paciente em Pachon, de usar a campânula, de aplicar de leve, para pesquisar um sopro que é um sopro grave e de baixa intensidade, conhecido também como o rolar diastólico, rumble, né? Rumble, aquele som do trovão à distância, né? Da calmaria, como a gente chama aqui no sul, né? Que é um som grave, distante, prolongado, como se fosse o rolar, que vocês teriam dificuldade de detectar se não usassem esses recursos. Portanto, para escrever sem sopros, o correto é que vocês tenham utilizado esses recursos. E vamos agora, por falar em recursos, nós vamos complementar justamente com a posição onde nós vamos pesquisar o sopro de regurgitação aórtico. Para que a gente possa detectar esse sopro, nós deveríamos encerrar o nosso exame físico cardiovascular,
pedindo ao doente que sentasse no leito e inclinasse para frente. Tá? Então, o doente vai estar sentado, inclinado para frente e em expiração forçada. Prende a respiração. Prende a respiração. Claro que nós não vamos poder ficar 2 horas auscultando o doente nessa posição. Vamos lá? Ó. Colocamos ele sentado, inclinou para frente e começamos a nossa ausculta rapidamente com o diafragma. Está em azul porque é uma posição diferente da posição clássica. Aqui nós podemos escutar o desdobramento da primeira bulha, que é verde, que é fisiológico. Tá? Ó, bem inclinadinho para frente. Tá? E agora nós vamos então auscultar. Na verdade, agora é que começa a inclinação para frente, né? Porque agora é que eu vou pedir para ele ficar em expiração forçada. Não, na verdade, sim, é isso. Agora é que eu deixo ele em expiração forçada, porque agora é que eu estou interessado em pesquisar o sopro de regurgitação aórtica e que eu tenho que me concentrar. Olha só, regurgitação da válvula aórtica. Eu vou ter que me concentrar na diástole. Né? Então, eu tenho que concentrar a minha atenção depois da segunda bulha, depois do TAC. Tá? E isso, então, eu vou aqui auscultando, eu oriento o paciente, se ele precisar respirar, não tem problema, ele respire, e eu vou ver se eu consigo auscultar um soprinho. Agora é um sopro um pouco mais agudo, por isso que eu uso o diafragma. Tá? De regurgitação, um achado importante do exame físico, um achado muito importante do exame físico, que pode estar relacionado com a própria insuficiência aórtica crônica, mas também pode estar relacionado com um quadro de dissecção aórtica que tenha comprometido o anel valvar, e o achado deste sopro pode ser importante para vocês fazerem um diagnóstico diferencial salvador para esse doente. Né, para diferenciar de um infarto agudo do miocárdio. Né. Então, são os achados da semiologia que a gente deve aprender e mais tarde utilizar, né, nesse cenário. Ó, tu vai auscultando, 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 até aí o foco tricúspide. Né, e aqui vocês podem então ouvir esse tipo de sopro, que é um sopro diastólico e que, como todo sopro diastólico é sempre um sopro patológico. A importância dessa informação é crucial para vocês, porque o papel do clínico, em última análise, nesse cenário todo, é separar o normal do patológico, o fisiológico do patológico. Vocês vão encaminhar um paciente para um cardiologista ou vão solicitar uma ecocardiografia quando vocês tiverem embasamento clínico que justifique uma suspeita patológica. Né? Não deveríamos encaminhar um paciente para uma ecocardiografia se ele tem um sopro fisiológico. Tá? E isso a gente vai trabalhar bastante no módulo de exame físico cardiopulmonar. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Por aqui nós encerramos esta apresentação sobre a sistematização do exame físico cardiovascular. Este é o slide do nosso laboratório de ensino por simulação. Depois, amanhã, na próxima aula, eu vou preparar um resumo sobre o que a gente apresenta para vocês no módulo de exame cardiopulmonar. Eu sugiro a vocês explorar a página do Blaufus. Eu sugiro a vocês estudarem porque este capítulo ele é muito importante, estudarem o capítulo do livro da doutora Barbara Bates, o capítulo que fala sobre o exame do sistema cardiovascular. Tá? Vocês, desta forma, estudando este material, assistindo essa aula, prestando atenção, e com a próxima aula, vocês ficam com uma excelente base
teórica para fazer o módulo, e depois, naturalmente, todo esse conhecimento e depois a prática no módulo, em manequins, não substitui o paciente. Obviamente que não substitui, mas deixa vocês muito mais à vontade. Até porque, às vezes, o estudante de medicina começa a examinar, auscultar o paciente e fica ali 5 minutos, 10 minutos, tentando entender um som difícil da gente compreender, e o doente cada vez mais preocupado com aquele estudante que ausculta tanto o tórax dele, né? E aí essa é a vantagem do nosso manequim de simulação. Esta é a vantagem também do site do Blaufus. Vocês podem escutar quantas vezes vocês quiserem, até treinar bem o ouvido. Então, desejo a vocês bons estudos. Aproveitem, porque este é um assunto realmente relevante.